Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com você e com a sua família. Que bênção. Irmãos, hoje nós terminamos essa nossa série de mensagens no livro de Ruth. Hoje leremos 2 capítulos desse livro, o capítulo 3 e o capítulo 4. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí em Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 1. É o ápice dessa história, aquilo que acontece no seu grande clímax aqui. Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejais feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto te disseste, eu te farei. Tudo quanto te disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. E disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Se parar por aqui, a gente vai ficar curioso, né? Então vamos continuar, porque a história ela dá uma animada aqui, né? Então olha o capítulo 4, o que diz? Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te.
ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão assentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim, olha, não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Esse era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava a seu parceiro, e assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Dito isto, hoje sois testemunhas, todo o povo que estava na porta, e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. A Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Quanto custa amar de verdade? Amar tem um preço. Amar tem um custo. Eu me lembro quando eu era adolescente, dos primeiros sentimentos que eu tive por uma menina. A minha esposa está aqui, mas eu posso falar isso, não tem problema. Eu morava numa rua, era uma menina que morava num prédio próximo do meu, e naquele tempo, estou falando isso assim, lá para os idos de 1990, 91, 92, era muito comum ter um negócio chamado de festinha americana. Vocês sabem o que é isso? Festinha americana. O Guto sabe. O Guto veio lá do Rio de Janeiro, ele sabe o que é isso. Festinha americana era o seguinte: era uma festinha, geralmente na casa de alguém, ou no play do condomínio, tal, que os homens levavam a Coca-Cola e as mulheres levavam o salgadinho.
E tinha música. Só que o ápice da festa, você sabe o que era? Era a hora da música lenta. Aí era o ápice da festa. Eu sou filho único e eu tinha um combinado com meu pai. E meu pai sempre foi assim um pai muito presente ali na minha infância, na minha adolescência, meus pais. E meu pai ele tinha o hábito de ver a novela e o Jornal Nacional. Enquanto tinha o Jornal Nacional, ele me deixava brincar na rua. Quando acabava o Jornal Nacional, que naquela época era depois da novela, ele descia e me buscava. E eu voltava para o meu apartamento. E a festinha era às 7h30 da noite, então dava tempo, minhas contas. Começou a festa, o pessoal se divertindo, tal. De repente chega a hora da música lenta, e aquele clima todo, e eu vejo que a hora está avançada, você fala, não, vai dar tempo. E aí eu chamo a menina para dançar. As amigas dela falam, vai. Eu fui, tomei ela para dançar, morrendo de vergonha, mas falei, é agora ou nunca. E quando comecei a dançar, a festa era no play de um prédio. Tinha portaria, pilotis, assim, era onde estava a festa, e aí você olhava lá embaixo e via a rua. E quando começou a música, um amigo meu chega atrás de mim, bate no meu ombro e diz assim, André, teu pai está lá embaixo e ele veio te buscar. E eu não tinha que negociar. Meu pai chegou, a festa acabou. E é interessante isso porque quando a gente ama, quando a gente gosta, há um preço a ser pago. Há o preço da vergonha que precisa ser rompida, existem os passos que você precisa dar, existem os compromissos que você precisa assumir, existem as decisões pesadas, complexas, difíceis, muitas vezes que a gente precisa tomar. Quantas decisões difíceis você já não tomou justamente por amar? E eu não quero dizer aqui somente do amor por sua esposa ou por seu esposo, mas o amor nas mais diferentes esferas da vida. Amar pressupõe um compromisso. Amar pressupõe uma entrega. E entregas exigem de nós decisões que custam. Que muitas vezes, sim, serão custosas para nós. A gente está aqui diante de um texto, e hoje o tema da nossa mensagem é justamente esse, o amor que paga o preço. A gente vê nesses 2 capítulos aqui de Ruth, exatamente isso se destrinchando diante dos nossos olhos. A gente vê aqui essa história que caminha para o seu final, onde Ruth e Noemi chegam àquele lugar, a um momento completamente difícil nas suas vidas. Elas saem de um lugar difícil, onde existia seca, ao se mudarem para uma outra cidade, ali chegando, elas perdem os seus maridos, elas ficam sozinhas. A cunhada de Ruth decide ir embora. Noemi se vê completamente amargurada. E Ruth diz, não, eu vou ficar com você. Noemi diz, olha, a gente precisa se manter, o que a gente vai fazer? E aí Ruth se dispõe a ir buscar alimento. E nessa dela ir buscar alimento, o texto mostra, na semana passada falamos sobre isso, que ela calhou de entrar num campo que era de um homem que era parente de Noemi.
Ou seja, ele estava na linha sucessória como alguém que, segundo as leis daquele tempo, podia resgatar essas mulheres, trazer essas mulheres de volta para a sua família. E o texto vai mostrar exatamente o desenrolar dessa história. Porque ali, naquele campo, Ruth fala do que aconteceu com ela, ele descobre a sua história, ele já tinha ouvido falar da fama dela, e ela volta para casa. Ela volta para Noemi, quando acabou o expediente. E ela fala, olha, tudo isso que eu estou trazendo aqui foi Boaz que me deu. E Noemi fala para ela, olha, eu preciso te dizer uma coisa. Boaz, ele pode ser o seu resgatador. Boaz, ele tem uma ligação conosco, ele é da nossa família. E aí, é interessante perceber, porque o texto ele traz algumas entrelinhas aqui, é que Noemi dá um conselho um tanto quanto complexo. Noemi, ela parece até filme americano, já viu? Aqueles filmes americanos que as pessoas se conhecem numa festa e logo depois avançam absolutamente todos os sinais. Essa é a proposta de Noemi para Ruth. Você vai lá, você chega onde ele estiver deitado e você vai se oferecer para ele, por completo. Só que é interessante você perceber que Ruth, ela se apresenta ali a Boaz à noite, mas ela não faz absolutamente tudo que Noemi havia lhe ordenado. Ela faz com as suas ponderações. E diante disso, Boaz, nos versos de 9 a 13, e esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, ele se compromete com Ruth, antes de saber o custo. E essa é uma primeira característica desse amor que paga o preço. É um amor que se compromete antes de saber o custo. Porque pensa comigo nessa cena. Era noite, em Belém, final da colheita. O texto ele descreve essa cena. Vinho, festa, homens dormindo junto aos montes de grão. Aquele definitivamente não era o lugar mais seguro para uma mulher viúva estar, estrangeira ainda por cima, mas é para lá, para esse lugar que Noemi mandou Ruth. E ela manda com essa ordem clara, você vai, e você vai se oferecer. O texto descreve essa cena, meia-noite, Boaz acorda assustado, e vê uma mulher deitada sobre o seu pé, e ele pergunta, quem é você? E Ruth, que tinha um roteiro ali trazido pela sua sogra, ela rasga o roteiro. E ela fala, eu sou Ruth, tua serva. Estende a tua aba sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E é interessante, porque essa palavra aba, ela tem a ver com a palavra asa. E essa palavra, no hebraico, que é a palavra kanaf, ela foi usada nesse texto num outro momento, justamente quando Boaz abençoa Ruth. Ele fala, debaixo das asas do Senhor, você é uma mulher que encontrou abrigo. Em outras palavras agora, Ruth, ela estava dizendo mais ou menos assim, olha, você se lembra daquela oração que você fez por mim lá atrás? Preciso te dizer, você é a resposta dessa oração. Olha, tá aí você que é solteiro, uma boa cantada gospel, viu? Se você está orando há muito tempo por alguém, você fala, olha, eu posso ser a sua resposta de oração, viu? Foi o que Ruth fez. Aquela pessoa que você abençoou, eu quero te dizer, aquela oração que você fez lá atrás, eu reconheço que você é a resposta dela. Para de orar.
estica o braço, eu estou aqui. A palavra resgatador, só para que você entenda, era um parente que tinha o direito de comprar de volta a terra, de resgatar aquele que era escravo e levantar o nome daquele que foi morto. Pensa comigo, o que é isso? Na nossa sociedade, isso não tem um peso tão grande. Eu sou da família Monteiro. Então, se eu não tivesse um filho, o que iria acontecer? Na minha raiz, a família Monteiro, ela deixaria de existir. E isso tinha um peso enorme naquele tempo, porque as pessoas eram reconhecidas por essa linhagem que elas tinham. E o que acontecia? Que quando alguém morria, poderia vir alguém resgatar, suscitar o nome daquele que morreu. E dizer, olha, a tua descendência não parou ali, eu estou comprando, trazendo para mim tudo que é seu, e eu vou dar continuidade à sua linhagem agora. E isso é muito bonito, porque foi o que Boaz fez. Olha o que ele diz no versículo 11. Não temas. Tudo quanto eu disse, eu farei a você. Ruth, ela não pede favor. Ruth, ela está pedindo um resgate. Para que aquele homem pudesse assumir a dívida dela, que era uma dívida de uma família falida, que tinha agora uma sogra amargurada. E ele responde, falando exatamente isso, não tenha medo. Eu prometo a você, o que eu cumpri, eu vou fazer. O versículo 11, ele diz, tudo eu te farei. Ele está se comprometendo. E aí no versículo 12, ele revela um obstáculo. Porque ele diz, a questão é a seguinte, eu vou te resgatar. Só que existe um resgatador mais próximo de você na minha frente. E eu preciso que isso seja equacionado. E ele jura, versículo 13, tão certo como vive o Senhor, eu vou resolver esse problema. Gente, que homem de palavra, que tomada de atitude, que tomada de posicionamento, que homem assim que você pode falar assim, que esse cara está falando, ele vai cumprir. Ele amarra o nome de Deus à promessa. E ele não sabia o preço, quanto aquilo iria custar, mas ele diz, isso eu vou assumir. E é lindo perceber o cuidado dele. Porque diante da sua promessa, além de amarrar o nome de Deus à sua promessa, ele olha para Ruth e fala, você não vai voltar agora de manhã para casa vazia. Tem aqui um monte de cevada, e ele enche o casaco dela, o manto dela de cevada, e ela vai embora, e ela volta. É lindo perceber que a postura de Boaz não é uma postura evasiva, como a gente encontra muitas vezes. Olha, deixa comigo, a gente combina, eu te ligo, a gente vai se falando, eu vou ver isso daí, pode deixa comigo. Não. Ele não usou aquela expressão espiritual que a gente usa muitas vezes, eu vou orar por isso, hein? Não, ele se comprometeu primeiro, e ele resolveu depois. E Noemi, a sogra de Ruth, ela resume isso em uma frase no versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Aquele homem não descansará, enquanto ele não concluir esse negócio. Olha aqui para mim. Eu entendo que esse episódio, ele precisa trazer luz ao nosso coração, diante das nossas tomadas de decisão. Porque muitas vezes nós nos comprometemos dependendo daquilo que a gente vai receber. Nós somos especialistas em nos comprometermos condicionalmente às coisas. Sim,
eu aceito, desde que o preço não seja alto. Eu ajudo, desde que você não me traga problema. Eu caminho com você, desde que você não tome muito meu tempo. Só que, quando a gente olha para Boaz, a gente percebe um homem que simplesmente deu a sua palavra e falou: eu vou cumprir, independentemente do preço que eu tiver que pagar. Só que muitas vezes, nós, diante dos compromissos que são colocados diante de nós, e dos desafios, diante dos passos que nós precisamos dar pela fé, nós falamos: eu vou ver, eu vou pensar direitinho, eu vou calcular. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que ser imprudente, isso não é imprudência, mas isso aponta para uma realidade de que nós muitas vezes queremos os benefícios quando não existe custo, ou um custo muito alto envolvido. E aí eu queria perguntar a você, será que você tem agido assim em algum relacionamento, com alguma pessoa próxima a você? Será que em algum lugar, em alguma esfera, você tem tratado pessoas dessa maneira, de uma maneira superficial, sem compromisso, sem dedicação, sem entrega? O texto ele mostra para a gente uma segunda realidade. E o texto ele mostra que esse amor que paga o preço, em segundo lugar, ele não recua quando a conta chega. Pode passar para o próximo slide. O amor que paga o preço, ele não recua quando a conta chega. Pode passar para o próximo slide. Isso. Você pode perceber que a cena ela muda agora. A cena é diferente, porque a gente sai daquele lugar, daquele cenário noturno, chamado de eira, e a gente vai agora, o texto ele caminha para a praça pública, para o lugar mais público de Belém. É dia, eles vão para a porta da cidade. Isso está lá nos versículos de 1 a 6 do capítulo 4. Existia o fórum, ali era o fórum, era o cartório da época. Boaz se senta. E o que acontece? O outro resgatador, versículo 1, capítulo 4, vinha passando. Pode parecer coincidência, né? Só que no livro de Ruth não existem coincidências. Tudo faz parte de uma providência divina em ação. O camarada vinha passando. E Boaz chama, é interessante mais isso, no versículo 1, vou ler. Ruth 4, 1. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, e eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, olha como ele chama o homem. Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou, ele se assentou. No hebraico, essa palavra é mais ou menos assim, o fulano de tal. E aí tem um aspecto aqui que a gente vai voltar um pouco mais à frente, só que diante de 10 anciões, e é o que Boaz faz, ele monta uma proposta. E essa proposta ela tem 2 etapas, você percebeu no texto? A primeira etapa é a parte boa. Ele conta a história boa aqui. Versículos 3 e 4. Olha, fulano de tal, o campo de Elimeleque, ele está à venda. Você sabe que ele morreu. Terra em Belém, é um patrimônio de família, é um investimento sólido, os corretores de imóveis sabem, né? É um investimento sólido, né? Uma coisa segura que você pode adquirir. E o resgatador, fulano de tal, fala, opa, não, beleza, deixa comigo, vou resgatar, é meu. Aí vem a segunda parte. É interessante aqui, porque quando o resgate tem a ver com lucro, todo mundo quer ser o resgatador, né? A segunda parte vem a conta, versículo 5. Só que é o seguinte, quando você comprar o campo, junto com o campo, vem também Ruth, a moabita.
E, além disso, vai recair sobre você o dever de levantar o nome do morto sobre a herança dele. E aí, o fulano de tal começa a fazer conta. Ele diz assim, opa, espera aí, eu compro o campo, aí eu tenho que casar com a moabita. E se nascer uma criança, o filho que nascer não vai ser meu herdeiro, ele será o herdeiro de Malom, que era o marido de Ruth, e ele vai levar o campo que eu paguei. Ih, não, aí não. Eu vou bancar a conta e vou perder tudo. Não. E aí ele fala no versículo 6, olha, para mim eu não vou poder redimi-lo, porque eu vou prejudicar a minha herança, não faz muito sentido para mim. E aí, é interessante a gente trazer isso para a nossa realidade, porque o fulano de tal, ele pode parecer um vilão, mas ele não é um vilão. O fulano de tal nada mais é do que um espelho, porque ele faz a coisa razoável que qualquer consultor iria fazer. Ele queria se beneficiar com aquele negócio. E muitas vezes a gente também não dá os passos porque a gente se vê prejudicado diante de algumas escolhas que a gente precisa tomar. Olha, eu não vou perdoar aquela pessoa, porque isso daí vai custar o meu orgulho. Eu não posso perdoar. Eu não vou reconstruir o meu casamento porque eu vou ter que ter anos de conversas difíceis. E eu não quero isso mais. Não vou poder. Tem uma família nova chegando na igreja que precisa de ajuda, que precisa de suporte. Não, por favor. Não, vai me custar muito. Eu vou ter que dedicar meu tempo, paciência. Quer saber? Eu não vou poder. Aquele teu parente, aquela pessoa que no passado cuidou de você, mas que hoje precisa de cuidados. Que você vai falar assim, poxa, minha noite de sono. Eu gosto de dormir. Eu vou ter que perder noites em claro, cuidando de alguém. Quer saber? Não vou poder. Fulano de tal, ele é um reflexo. Ele é um espelho da lógica de muitas pessoas hoje. E é justamente com esse mesmo verniz que a gente às vezes toca a nossa vida, fazendo conta, tentando achar aonde nós encontraremos mais benefícios com os menores custos. Só que quando a gente olha para o exemplo de homem, para o exemplo de compromisso, para o exemplo de lealdade, de amor, presente na palavra de Deus, a gente percebe que, lamentavelmente, nós hoje somos constantemente orientados por um tipo de amor superficial que não está disposto a pagar o preço. A história avança. Em terceiro lugar, a gente vê que o amor que paga o preço, ele assume publicamente o preço e o assume por inteiro. Pode passar aí para o próximo slide. Ele assume o preço e assume o preço por completo. Fulano sai da cena e a cidade inteira ali olha para Boaz e ele faz o discurso que talvez seria o discurso mais caro de toda a sua vida. Versículos 9 e 10 ele diz, todos vocês são testemunhas de que eu comprei a mão de Noemi e de absolutamente tudo que foi de Elimeleque. E eu também comprei a Ruth, a Moabita, que eu estou agora adquirindo por mulher para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Gente, vocês estão percebendo o que ele fez aqui? Ele está falando, vocês são testemunhas. Vocês estão vendo. Tem nada aqui por debaixo dos panos. Não há nenhum combinadinho por trás aqui de ninguém. Não, vocês estão vendo absolutamente tudo que está acontecendo à luz do dia, na porta da cidade, no cartório da cidade. Eu estou comprando a terra de uma família falida.
Existe um preço social, além desse preço financeiro. Ele diz, Ruth, a moabita, em voz alta. Ele não esconde para ninguém a origem daquela mulher. Ele põe o próprio sobrenome de estrangeira sobre ela. E ele paga esse preço genealógico. O primeiro filho não vai levar o nome dele, vai levar o nome do morto. Boaz está pagando. Ele paga o preço. Mesmo sabendo os custos que aquilo teria. E conhecendo os custos, ele paga o preço por inteiro. Você viu o que esse texto está pintando aqui para nós? O texto ele pinta a cena de 3 resgatadores. Fulano de tal, Boaz. Mas esse texto ele aponta para uma história maior. Que é a história daquele que um dia nos resgatou na cruz do Calvário. E quando você compara esses 3 resgatadores, você percebe, por exemplo, que diante do custo, fulano de tal, o que ele fez? Ele recuou. Ele fez a conta e disse, para mim não vai dar. O que Boaz fez? Boaz calculou e Boaz avançou. E Jesus, o nosso resgatador, o que ele fez? Antes da fundação do mundo, ele já sabia o preço que ele teria que pagar para nos resgatar. E ele desceu, se esvaziou da sua glória, assumiu os custos, pagou todo o preço, para que eu e você um dia pudéssemos viver eternamente na presença do Pai. Mesmo sabendo que em muitos momentos a gente não estaria afim, mesmo sabendo que em muitos momentos nós vacilaríamos, ele falou, mesmo sabendo que muitas vezes nós envergonharíamos o seu nome, não é verdade? Ele falou, eu vou pagar o preço. Eu vou morrer por ele. Eu vou morrer por ela. Você percebeu o que acontece no final da história? Quem o fulano de tal se tornou? Fulano de tal para sempre perdeu o nome. Ele hoje é fulano de tal para sempre. E Boaz, o segundo resgatador, ele entrou na genealogia do Messias. E Jesus, o que ele se tornou? Filipenses 2,9 diz, o nome acima de todo nome. Quando a gente vê o resultado de tudo isso, a gente olha para o fulano de tal, e o que aconteceu com ele? Sumiu da história, acabou, a gente não sabe mais dele. Quando a gente olha para Boaz, qual foi a conclusão disso? Uma família restaurada na cidade de Belém. E quando a gente olha para Jesus, hoje eu e você fazemos parte da família de Deus. Porque Jesus um dia olhou para nós e decidiu nos resgatar, nos trazendo para perto, nos tornando filhos amados do Pai. Eu queria que você entendesse uma coisa. Nós éramos como Noemi, pessoas completamente falidas, perdidas e sem direção. E Jesus olhou para nós, e mesmo sabendo todos os custos, ele decidiu nos trazer para perto. Ele pagou tudo. Ele comprou absolutamente tudo. Não sobrou absolutamente nada para mim e para você pagarmos. A conta foi paga. Por isso, eu e você hoje, a gente não precisa mais viver preocupado com o dia de amanhã. A gente não precisa servir a Deus pensando que é por meio daquilo que a gente faz que nós seremos amados. Não. Está consumado. Foi pago. A gente não precisa mais correr atrás, contar nossa história triste, para que pessoas tenham pena de nós. Não. O resgatador veio. Ele nos comprou. Ele nos trouxe para perto. E o texto, em quarto e último lugar, vai mostrar aquilo que ele faz, porque o amor que paga o preço, em quarto e último lugar, ele transforma uma história de perda
numa história de esperança. Uma história de perda, numa história de esperança. Você viu o que aconteceu aqui no versículo 13? Boaz tomou a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e o Senhor lhe concedeu que ela tivesse um filho. E desse filho, mais à frente, nasceu Davi. E de Davi, tempos depois, veio Jesus, o nosso Salvador. Preste atenção aqui. O livro de Ruth, ele começa sendo talvez uma das histórias mais difíceis. Acho que poucas vezes um livro da Bíblia começa de maneira tão catastrófica como Ruth. Uma mulher viúva que logo depois perde os seus 2 filhos. 3 mulheres sem marido, sem perspectiva alguma. Ruth, diante do seu cenário, ela diz: me chamem agora de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Noemi, perdão, ela diz: me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Mudem o meu nome. Só que Deus costura as histórias e nos conduz, mesmo num cenário de total impossibilidade, Ele nos conduz por caminhos inimagináveis, porque a graça dele é maior. Eu preciso te contar uma história. Tempos depois, Jesus andava por Jericó. Ele chegava à cidade de Jericó. E ele passava por um caminho. E ao passar por esse caminho, havia um cego à beira do caminho. E o cego bradava, gritava em alta voz. Você sabe o que o cego, você se lembra do que o cego falava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você percebe o que está acontecendo aqui? A história de Noemi, que perdeu absolutamente tudo, prosseguiu. A família de Noemi, que para ela estava absolutamente destruída, foi levantada por Deus. Eu não sei como que isso se encaixa no seu coração hoje, mas eu preciso dizer 2 coisas para você. Deus te chama a confiar nesse resgatador melhor, que é Jesus. A confiar nele de todo o coração. A descansar nele de todo o coração. E Deus nos mostra, à luz da sua palavra, sabe o quê? Que a graça dele, que o amor dele é tão grande, o hesed dele é tão grande, tão profundo, que aquilo que ele começa a fazer hoje na nossa vida vai ecoar e chegará a lugares que a gente nem imagina. A bênção do Senhor sobre você, a graça do Senhor sobre a sua vida, ela é tão grande, o impacto dela é tão profundo, que existem coisas que nem os seus olhos naturais contemplarão. É disso, é para isso que o livro de Ruth termina apontando. Que da descendência de Ruth viria
Davi, e da descendência de Davi viria o Messias, e do resgate do Messias, eu e você estamos agora inseridos na família de Deus. Sabe, Deus nos chama a não olharmos para aquilo que está fora do lugar na nossa vida. Deus nos chama a não olharmos para os sentimentos de amargura que há no nosso coração. Deus nos chama a não olharmos para esse cenário conflituoso e difícil, que muitas vezes nós estamos completamente envolvidos, mas Ele nos chama a olharmos para aquele que nos resgatou, que pagou o preço, que nos chamou para perto. Porque a nova história, o poder de transformar uma história de perda numa história de esperança, está nas mãos do nosso Redentor, do nosso resgatador. Eu sei que o meu Redentor vive. Você pode dizer isso? Eu sei que o meu Redentor vive. E porque o nosso Redentor vive, e porque o nosso resgatador vive, nós podemos esperar por uma nova história. Nós podemos esperar e confiar nessa maravilhosa graça de Deus, que tem poder de transformar a nossa vida e de nos conceder bênçãos que nem os nossos olhos naturais verão. Deus te chama. Confie em Jesus. Descanse em Jesus. Creia em Jesus de todo o seu coração. Ele é o seu resgatador. E a sua nova história virá dele, está nele. Que Deus abençoe sua vida. Que você desfrute desse amor leal. Que você descanse e confie de todo o seu coração nele, que é a rocha da nossa existência. Porque é nele, em Jesus, que você vai encontrar descanso e um caminho. Que Deus abençoe você. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar com você. Você que hoje olha para a sua vida e diz assim: é difícil para mim crer. É difícil para mim continuar. Esse era o sentimento de Noemi. Mas Deus fez algo inimaginável na história de Noemi. E talvez, há algum tempo, esse seja o discurso no seu coração. Está difícil continuar. Não vejo esperança. Não vejo saída. Não vejo solução, salvação para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para os meus sonhos, para aquilo que eu já perdi, para aquilo que foi destruído. Mas o Senhor está dizendo a você hoje: há esperança sim. O resgatador veio. E ele realizou uma obra perfeita. Confie nele. Descanse nele. Pai, nessa noite, Senhor, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe de absolutamente tudo o que já aconteceu na nossa vida. E os reflexos hoje no nosso coração. Existem pessoas aqui que sim, Senhor, vivem essa mesma experiência de Noemi. Se sentem perdidas, se sentem amarguradas, se veem profundamente machucadas e totalmente sem esperança. Mas hoje, Pai, ao concluirmos esses 3 sermões, nós vemos que a sua graça é maior. A sua graça é maior do que a nossa dor. A sua graça, ela é maior do que o nosso medo. A sua graça é maior do que as nossas decepções. A sua graça é maior do que a vida. E por isso, os nossos lábios te louvam. Senhor, eu quero te pedir aqui,
nessa noite, que o Senhor levante esse coração, que se vê prostrado pela amargura, e que essa pessoa entenda, pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, que ela foi resgatada por Jesus naquela cruz, e porque ela foi resgatada por Ele, o Boaz melhor, há esperança para nós. Existe recomeço, existe uma nova história, existe esperança real para a nossa vida. Ó Deus, ministra isso de maneira profunda a esse coração. E que ao voltarmos para a nossa casa hoje, para quando nós olharmos para os desafios que a gente tem, que essa pessoa se lembre: a minha vida está nas mãos do meu resgatador. O meu futuro foi comprado e garantido por Ele. Eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso prosseguir, não pelas minhas forças, mas pelas forças daquele que é a rocha da minha vida, Jesus Cristo, o meu Salvador. Ó Pai, toma cada um dos teus filhos aqui nas tuas mãos e leva-nos e conduz a nossa vida na direção que o Senhor mesmo tem preparado. Restaura, renova e derrama, Senhor, como uma brisa suave, o teu renovo sobre cada um dos teus filhos aqui. Ministra isso sobre o nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu resgate e por tudo aquilo que Jesus fez por nós. É em nome dele que nós oramos, com profunda gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que as ricas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém.